Começando do nada, episódio de número 74. Ó, ficou um Hoje silêncio. temos uma convidada especial que também está off nesse momento. Ela está com o microfone dela fechado, mas ela muito provavelmente já está treinando aí o que fazer para evitar o eco. E hoje, bom, excepcionalmente hoje a gente vai, a gente está começando num outro horário, num outro clima. O que que te fez trazer esse episódio à tona, afinal, Kiko? Guilherme, eu, no caso? Aham. Então, não, na verdade foi um convite da Patrícia. Ela falou: vamos fazer um podcast agora? Eu falei: depende da autorização do meu sócio. E daí eu mandei uma mensagem pra você. Daí ela falou: nossa, você tem ética mesmo, não é, Patrícia? Confirma. Confirmo, agora eu posso tirar o off do microfone e falar, né? Tô liberado? Então tá, foi isso mesmo. Muita ética no do nada. Me Isso é senti VIP agora. total, foi uma vibe bem gostosa, assim, de respeito. Tá aí, Com uma palavra. certeza. Respeito! Legal, vamos falar de respeito. Vamos. O que que você entende por respeito? Qual foi a última vez que você foi desrespeitosa ou te trataram com desrespeito? Como é que foi? O que que significa? Foi alguns minutos atrás que eu ganhei um bombom e era pra ser partido irmãmente. Ou seja, né, igualmente, os dois lados. E o meu Hum, filho foi lá e pegou a maior parte. E eu me senti muito desrespeitada neste momento. É. Às vezes a faca, ela não tá partindo muito bem, então acontece isso. Assim, eu segui vida própria, né? o interessante é que às vezes certas partilhas são visualmente claras, que né, elas são desproporcionais, mas a pessoa faz questão de pegar o maior pedaço. Eu acho que isso acontece. Nossa, Alex, bem bacana você trazer isso, né? Será que a gente não faz isso no nosso dia a dia? Qual é a maior parte do bolo que a gente costuma pegar, né? Eu Interessante. particularmente, eu particularmente gosto muito de comer e gosto muito de bolo. Então, Eita, disputar bolo comigo é um caso sério. tudo bem, eu vou lembrar dessa história na hora da gente repartir um bolo, hein? Ô, lembre. A gente tem um caso muito interessante, Patrícia e o Alex, que eu fui para Curitiba recentemente. Isso saiu em outro episódio, né? Mas talvez você não saiba. E daí a gente ficou conversando um tempão numa praça, depois a gente foi e almoçou. Depois quando saiu, assim, tinha uma vendedora de cocada, né? E daí o Alex queria me pagar falou, não, essa eu faço questão, né? Na hora que eu fui pagar, não, essa cocada eu vou pagar pra você. E depois eu fui ver a palavra cocada, e a palavra cocada contém o co, que é de juntos, e o cada, de que cada um é cada um, né? Então é uma palavra super interessante, né? De que ela tem esses dois elementos. E daí que a gente comentou num podcast que isso tinha a ver com mais ou menos até de uma forma não tão, talvez não verbalizada até ali, de como mais ou menos funcionar essa dinâmica de cada um tem a sua individualidade, seu espaço e suas opiniões, seu jeito, a forma de como cada um analisa a realidade e tal, a sua pegada, ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa coisa junto, né? Então, essa palavra cocada aí, e foi isso. Ele gastou R$ 5 comigo, fiquei super feliz. Muito barato, né? Tipo, Que você pensa assim, né? Eu sou um micro dentro de um macro, né? Então eu sou um dentro de um todo. Você traz essa questão da palavra cocada, né? Você disse aí do indivíduo e ao mesmo tempo ele dentro de um contexto junto, né? De um sistema. Então somos únicos, porém somos todos. Mais ou menos isso? Uhum. E a gente tem muita dificuldade de separar e juntar ao mesmo tempo essa questão do que é o privado e do que é o público, né? E no Brasil isso é bem claro, né? Por exemplo, se a gente pega a questão da corrupção e toda essa história, essa dificuldade e a confusão que a gente tem, né?
E muitas vezes a gente tem dificuldade em tratar, por exemplo, assim, temas, por exemplo, que tem a ver com dinheiro, ou as questões em que a gente vai realmente organizar isso. Então, às vezes percebo isso, que às vezes é meio considerado como feio você querer fazer uma organização que seja, tenha alguma coerência, né? Então, aí existe um espaço muito grande que eu acho pra gente evoluir, né? Pra gente amadurecer. Então, e foi interessante porque essa palavra ela é muito interessante, né? Ainda tipo, o coco ainda é a cabeça, né? Então, Opa, boa. Uhum. É o começo. Ah, sim. Outra coisa também que eu achei interessante nesse episódio é porque, na verdade, nesse dia aconteceu uma coisa muito louca, assim. Ah, e agora você está falando do um e do todo, Sim. e é uma das coisas que eu venho me propondo a abrir uma linguagem mais, mais holística e, ao mesmo tempo, mais mais totalitária, assim. É um exercício que requer um pouco de abertura da mente, realmente, né? Tipo, hoje, por exemplo, eu lembro que nesse mesmo dia, não, nesse mesmo dia não, 2 dias depois a gente acabou se encontrando num barzinho para conversar e tal, e aí é, ah, um, a- um casal de amigos estava junto também, e aí a gente começou. minha mãe, né? Pode falar, minha mãe e o marido Ah, dela, né? tá. Sim. E aí, porque da última vez eu fiquei um pouco atento sobre essa coisa de expor a galera e tal, enfim. E eu lembro que ah, de eu ter comentado assim, tipo, eu estar participando de um determinado momento, seja lá com quem for, não é mais sobre mim somente, sabe? Tipo, não é uma coisa que, se por exemplo eu me proponho a participar de um episódio extraordinário, por exemplo, não é mais sobre mim, entendeu? Tipo, não é porque eu acho que eu tenho alguma coisa para entregar, ou porque eu acho que é só porque eu quero ajudar, ou... Não, é porque isso está fazendo parte de toda uma dinâmica que vai corresponder com alguma coisa que vai se desdobrar aqui dentro, e isso faz parte de uma participação com pessoas que eu ainda não conheço, que talvez eu nunca vá conhecer, assim, né, dentro de uma surpresa, Patrícia estava aqui no meio e tal, e que massa, e que ela que abriu tá proporcionando essa sessão aqui e tal, isso é muito massa, entendeu? Sabe o que que é legal? Vocês estão falando e eu linkei com uma coisa, assim, que eu costumo dizer sempre, assim, sabe? Nós, até pelo cotidiano hoje, pelo estilo de vida, eu tô falando do nosso país, né? A gente, culturalmente falando, desse movimento do ser, né? Do ter e não do ser. E eu costumo dizer que nós somos parte da natureza e não a parte dela, né? E isso corresponde a todo esse movimento de integração. E aí é muito. Eu trago uma coisa assim que agora mais cedo eu estava conversando com um amigo, eu disse para ele, eu falei, olha, o meu movimento comigo mesmo, enquanto terapeuta, enquanto doula, buscando que a partir do momento que eu estou fazendo comigo, de uma certa forma eu estou contribuindo com o todo. Porque eu sempre digo que o processo é de dentro para fora, não é o contrário. Não sei se faz sentido pro que vocês estão falando, mas é o que me veio agora, assim, sabe? Uhum, Sem dúvida. Totalmente. Mas outro dia eu tava conversando com a Patrícia e ela perguntou assim, você é individualista? E daí, sim, eu sou, assim, e até se você olhar das minhas características individuais, de como isso se expressa e como vai ser considerado, vamos dizer que me podem considerar individualista, mas na verdade isso não me importa, porque o que eu tentei, assim, o que eu percebo é que justamente isso que o Alex falou, no momento que eu tô aqui, eu não tô aqui só por mim, e ao mesmo tempo que se em algum momento
eu tiver que expressar uma coisa que seja totalmente, que pareça totalmente individualista, até extremadamente individualista, mas eu sinto que eu tô seguindo dentro disso uma voz que faz parte desse todo e que nesse momento eu tenho que ter essa posição, e isso não importa. Então, assim, isso seria meio que uma identidade que nesse momento está sobressaindo, e essa leitura que vão fazer sobre ser individualista ou não, realmente não importa, porque nesse momento, aquilo que a gente estava falando no outro episódio até de astro ou de ostra, né? Então, assim, no momento em que você vai fazer a sua contribuição, então pode ser que nesse momento você seja individualista, porque você está fazendo, se separando para... Você está emitindo nesse momento, entende? Então, nesse momento em que você está emitindo, você tem que, sei lá, permitir que todos esses tipos de leitura, assim, você possa transcender esses tipos de leituras, o que vão pensar. Porque, assim, se a gente fica pensando o que os outros vão pensar, muitas vezes a gente não é capaz de parar nesse minuto e dizer aquilo que a gente quer dizer. Porque pode ser que aquilo que a gente queira dizer não seja tão agradável, não seja tão aceito, ou que seja contra uma crença estabelecida, ou o que seja, entende? Então, e não quer dizer que eu não sou individualista, que eu, às vezes, claro, às vezes tem momentos que isso pode ser exagerado, mas eu faço essa leitura. E daí, a questão daquela coerência que eu falei é uma questão que vai sendo trabalhada, mas justamente ao momento em que a gente faz erros, que vai ser também natural. Então, e que o Brasil tem tanto isso, de a gente perceber tão vivamente esses casos de abuso desses limites. Então, a gente tem a possibilidade, se a gente não tem sai de uma, vamos dizer, uma perspectiva punitiva, de querer corrigir, querer eliminar a realidade, de perceber, nossa, as coisas estão se expressando aqui e favoráveis pra gente ver, porque talvez num outro país, se esse nível de abuso se expressasse de uma forma tão clara assim, isso seria, sei lá, causaria uma guerra e tal. E a gente tem um jogo de cintura muito grande que permite que isso possa vir à tona e isso não seja destrutivo. Então, o que está mostrando que a gente tem uma possibilidade de estar ligado e olhar para isso, para ver como isso acontece. Então, assim, a nossa realidade, ela dá um presente pra gente de colocar a gente numa situação pra gente observar. Então, isso também vai acontecer em relação a nós mesmos. Se, em algum momento, eu tô sendo individualista, não sei o que, não é uma questão de ser ou não ser aquilo, mas de permitir que isso venha à tona, para, se for o caso, você entender por que isso está acontecendo, né? E às vezes não é que você está sendo individualista, às vezes é porque era isso que estava tinha que ser expressado e não tinha ninguém para falar, então é aquela pessoa, e daí ela vai aparecer como individualista, porque ela está talvez dizendo uma coisa que os outros não estão dizendo, mas que depois você vai ver e que fazia parte também, sempre vai fazer parte do coletivo, por mais que a pessoa seja individualista. E eu penso também que Patrícia falou um negócio que é importantíssimo e é uma das coisas que eu, inclusive, tomo para mim como filosofia de vida, que em escala nacional também, ou em escala entre nações, isso também é muito possível, mas isso também requer um determinado tempo e disponibilidade de olhar para si. Eu realmente acredito e venho praticando isso, essa coisa das coisas que acontecem de dentro para fora. E eu sempre fui muito fã da natureza, e essa é uma das coisas que de novo, eu tomo como filosofia de vida para mim porque funciona para mim, faz sentido para mim, né? A minha cosmovisão está voltada para isso. Então, entender que, por exemplo, aquilo que a gente planta, as sementes que a gente planta, elas produzem, elas trazem vida de dentro da terra, né? E aí, enfim, dá seus frutos e tal. Então, as flores, algumas flores que desabrocham para poder exalarem seus perfumes, todo um processo de dentro para fora. E enquanto nações,
Eu fiquei assim, nessa última decisão política que a gente teve, por exemplo, como foi interessante ver que as pessoas, a gente, enquanto nação, nós brasileiros, a gente não conseguiu se enxergar, porque a gente estava muito, muito mergulhado dentro das nossas, das nossas separações, assim, se vendo muito como grupos que se odeiam, ou grupos sei lá, que se determinam como homossexuais ou torturadores, e, enfim. E eu entendo também que, nesse sentido, é como se a gente estivesse olhando para um livro muito perto e a gente não consegue ler nada, porque está tudo tão perto da nossa cara que a gente não consegue olhar para si, para dentro, porque a gente está distraído com esse livro que, não, na verdade, não está dizendo muita coisa. Acredito que você ia falar alguma coisa, Patrícia. É bem interessante, assim, na hora que você estava falando, me veio outra coisa, porque eu estava olhando agora sobre o ciclo lunar, né? E aí você estava falando sobre o semear, né? A gente está na lua nova, na lua do plantio, né? A lua. E aí é onde entra novamente essa questão que nós não somos parte da natureza, não somos a parte, somos parte dela, né? É hora justamente do novo, do plantar, do iniciar, do começar, né? Na verdade, ela tá na transição, né? Da lua nova para crescente. E aí você tava falando, me veio isso à mente na hora, assim, sabe? E aí você trouxe para esse contexto político da divisão dos grupos, né? E justamente isso, como se somos diferentes, porém pertencemos ao mesmo sistema, a mesma cultura, ao mesmo país, a mesma coisa. Então, como separar isso? Né? Como dizer que é repartido, não faz parte? Eu penso, essa é uma boa pergunta. Como fazer isso? Mas quando você diz assim que não faz parte, o que exatamente que não faz parte? Porque na hora que você estava falando do repartir, é o grupo homofóbico, o grupo torturador, o grupo assim, né? Somos todos do mesmo grupo. E outra coisa importante, né? Ainda bem que você falou isso, porque para mim ficou muito, mas assim, mais do que claro, ficou gritante que esses caras, né, representantes, cara, eles são um espelho da gente enquanto nação. A gente, pô, o quanto de piadinha grotesca, o quanto de coisas que refletem, foram verdadeiros. É como se, em algum momento, me senti, enquanto brasileiro, como se eu tivesse cercado num gigante quarto de espelhos, onde tudo estava refletindo o que era eu. Interessante que vocês estão falando isso, está usando a palavra espelho, que eu já estava pensando nela quando a Patrícia falou da Lua, porque assim, a Lua, o satélite, ele é como se fosse o espelho do nosso planeta. E justamente nessa fase em que ela está em lua nova, quer dizer que esse espelho não reflete nada. Ou seja, justamente nesse do nada, né? Que vai surgir alguma coisa nova. Porque a gente não tem essa coisa assim, que a gente já falou isso. Toda vez que você está dentro de um julgamento seu, ou uma identidade, ou aquilo assim, o que você tá vendo, como que você se enxerga, daí você já tem uma referência. Essa referência, ela tá impedindo que você renove isso. Então justamente no momento que você fala, tipo, eu não tenho referência nenhuma, nada, o que você não tá se espelhando, é o momento em que você pode trocar e criar uma coisa nova. Boa, gostei. Momento de começar. E todo dia é o momento de começar, né? A toda hora. Patrícia, eu queria eu não sei porque na verdade eu não entendo, eu entendo porra nenhuma de lua e tal, fases e não sei o quê, enfim, eu sei que muita gente se guia por fases e tudo mais. Você tem alguma coisa que você possa compartilhar, tipo, para me dar uma base, o que é que seria, como é que funciona agora que o Guilherme falou nessa coisa da lua espelhar o nosso planeta e tal. Será que isso seria uma pergunta para um próximo episódio, Alex?
Sim, a Pra gente pergunta começar? bom, eu Vamos quero saber se a ficar Patrícia tem suspense, tempo, né? suspense. Fica no suspense. Suspense, acho que cabe sim, cabe o próximo. Ah, perfeito. Então a pergunta é o seguinte: pro próximo episódio, a pergunta é: o qual é a relação da Lua, né, na Terra, na nossa vida? O que você conhece? O que você pode compartilhar, me ensinar, sei lá? É isso aí. Ótimo. Então, Fechou, galera, vamos. a gente se vê no próximo episódio. Obrigado a todo Beleza, mundo. galera. Obrigado, Alex, Abraço. Patrícia. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Até.